Bem, boa tarde, pessoal. Trouxe esses slides para responder, então, a pergunta, né, que a nossa pesquisa vai influenciar nos próximos 10 anos. Vou deixar o suspense para o último slide. Então, vou dar uma geral sobre o que é essa área de processamento de linguagem natural, né, com muitas aplicações. Então, processamento de linguagem natural, né, é um campo que envolve, uma área de pesquisa que envolve várias outras, né, multidisciplinar, começando com ciência da computação, inteligência artificial, linguística computacional, teorias linguísticas, etc. Certo? E está bastante relacionado com a interação homem-máquina, né? Então, como uma melhor forma de a gente poder, por exemplo, os computadores entender a linguagem humana, interpretar, né? E seja ela falada ou escrita, certo? Então, envolve essas duas, principalmente esses dois grandes desafios aí, de entendimento e de geração da língua. Além daquelas que eu já falei, também temos lógica, né? Por exemplo, representação de semântica, representação de conhecimento, né? Teoria da computação, com geração e indução de gramáticas, e na inteligência artificial, principalmente esses dois pontos aí, que é representação de conhecimento e aprendizagem de máquina, né? Então, se pode, por exemplo, fazer um modelo da língua, né? Se qualquer língua, a língua humana, utilizando, por exemplo, métodos, né, de aprendizagem de máquina, que vai induzir a partir de dados, de grandes quantidades de dados, né, no caso textos, sem induzir regras ou gramática de uma língua. Certo? O espaço de análise de processamento de linguagem natural segue normalmente essas atividades aqui, né, essas tarefas, começando com a tokenização. Você pega um texto, né, escrito, tokeniza, e faz estudo morfológico, sintático, né, quer dizer, a árvore, né, de parsing, a léxica a semântica dos léxicos, né, análise de discurso, que já é uma área de semântica mais complexa, quando você, por exemplo, identifica dentro de um texto, né, longo, como as partes estão se interagindo, como elas podem concordar ou discordar, certo? E a parte pragmática, que é uma das mais difíceis de tratar ainda em linguagem natural, que envolve, por exemplo, sarcasmo, certo? Ou outros, né, meios de comunicação humanos, né, que o texto não nos diz, certo? Diretamente ali. Por exemplo, né, John, você é um idiota, obrigado, muito legal. Né? Mas ali um sarcasmo, né? Mas para o computador ainda entender que isso, né, é um sarcasmo, ainda está bastante longe. Não conseguiram entender isso. Então ainda existe nessa linha, né, a dificuldade do processamento dessas tarefas, certo? Por que é difícil? Então, questão de ambiguidade, principalmente, desde o nível léxico até o nível, né, semântico, aqui, pragmático, tem ambiguidade, certo? Aí são vários exemplos, né? Por exemplo, banco, você pode estar falando de banco, instituição financeira, ou um banco de se sentar, e por aí vai, certo? Pronto, então, outras tarefas dentro da comunicações de processamento de linguagem natural são essas daí, algumas já com resultados muito bons, né? Outros com resultados aceitáveis e outros ainda muito difíceis que precisa aí da gente trabalhar. Essas que estão em vermelho são as que eu trabalho atualmente no projeto de pesquisa, certo? Outras aplicações, uma muito, né, falada hoje é Text Analytics, né, que é a análise também de texto, mineração de texto em Big Data, né? E o que a gente está fazendo atualmente? Né? Então, foi só a introdutória. Estamos trabalhando com sumarização automática de texto, certo? Com alunos lá do SIM, né? Nesses 3 tipos aqui, extração de informação e análise de sentimentos baseada em ontologias. Certo? Já tem muitos estudos sobre análise de sentimentos, mas não baseado em ontologia ou em recursos semânticos, que tenta, por exemplo, entender sarcasmo no texto, certo? Outro parceiro nosso de trabalho é Robson Fidalgo, onde a gente trabalha com tecnologias inovativas para comunicação assistiva. Certo? Isso aí é uma ideia de um protótipo, né, de uma prancha de comunicação alternativa, que vai considerar também aspectos semânticos. A gente já fez um levantamento e tudo que tem hoje aí é tudo sintático, permitindo, por exemplo, que uma criança escreva lá, né, a frase "eu quero comer pedra", e isso ser possível de a ferramenta aceitar, né? Além disso, temos colaboração internacional com o Bernard Spinazzi, já há um bom tempo, e temos trabalhos aí já publicados, né,
certo? E para os próximos 2 anos, respondendo a pergunta, então, onde vai entrar aqui processamento de linguagem natural, então vai ser aí nas versões mais inteligentes da web, mecanismos de busca, certo? Web semântica, né? Onde processamento de linguagem natural poderá trazer um grande avanço nos próximos 10 ou mais anos.